Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Você está no canal da Igreja Missionária TV, toda segunda e toda terça-feira às 19 horas, um estudo bíblico para abençoar a tua vida e o teu coração. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre uma vida invencível, motivos para viver com otimismo. No estudo de hoje, nós vamos olhar para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, identificar aqui alguns motivos para vivermos a vida com otimismo. O evento que dividiu a história em antes e depois e mudou o mundo aconteceu cerca de 30 anos antes que Paulo escrevesse a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. Paulo toma o fato extraordinário da morte e ressurreição de Jesus e pondera sobre as suas implicações para a vida. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram um novo rumo à humanidade e, ao mesmo tempo, afetaram a vida de homens, mulheres, crianças ao redor do mundo? O que Deus fez? O que Deus vai fazer? O que significa dizer que Jesus salva? Como Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Como isso nos afeta? Essas são as questões que orientam a mente do Paulo neste tratado teológico. Ele usa lógica, ciência, argumentação, poesia, imaginação, escritura, oração, criação, história, experiência e entrelaça tudo nesta carta que se tornou o principal documento da teologia cristã. A carta aos Romanos é considerada a cordilheira do Himalaia, atingindo as alturas mais exaltadas da verdade revelada de Deus. E o capítulo 8 é visto como o pico do Everest, o ponto culminante de toda a verdade bíblica. Quero abrir um parênteses aqui e contar uma história. No dia 6 de janeiro de 1941, o presidente americano Franklin Roosevelt dirigiu-se ao Congresso americano no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro voltava seus olhos para as atrocidades daquela batalha que matou 60 milhões de pessoas. Num discurso que ficou gravado na história, ele disse que olhava para frente e buscava um mundo fundado sobre 4 liberdades essenciais para a humanidade: a liberdade de expressão, a liberdade de adoração, a liberdade da vontade e a liberdade do medo. O capítulo 8 de Romanos é a carta magna da nossa liberdade. Aqui Paulo fala sobre as 4 liberdades essenciais da vida cristã. Nós fomos libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento e do medo. Portanto, nós podemos ter uma vida invencível, pois somos libertos do julgamento. Nenhuma condenação há. É inocente, deixa-o em liberdade. O que você imagina que essas palavras significam para uma pessoa que se acha na fila das pessoas condenadas à morte? O fato é que todo o gênero humano está sentenciado à morte, condenado com justiça por quebrar repetidamente a santa lei de Deus. Sem Jesus não teríamos esperança alguma, mas graças a Deus, Ele declarou-nos inocentes e nos concedeu a liberdade do pecado para fazer a sua vontade. Paulo inicia o capítulo 8 declarando: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Adão estávamos condenados, mas em Cristo somos justificados. O pecado entrou no mundo por um homem. Adão pecou e com ele toda a raça humana. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. O pecado é maligno e penetrou nas nossas veias, assumindo o trono da nossa vida e nos jogou num estado de rebelião contra Deus. Tornamos-nos inimigos de Deus. Todos nós estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo levou sobre si a nossa culpa. Ele morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveríamos beber, satisfez as demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso estamos livres de toda condenação. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos absolveu de toda culpa, Ele nos justificou. A lei condena, mas Cristo nos justifica. Não poderíamos ser salvos pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas nós somos pecadores. A lei é como se fosse um raio-x. Identifica o problema, faz um diagnóstico dele, mas não pode resolvê-lo. Cristo, porém,
como nosso representante, fiador e também substituto, ele obedeceu a lei por nós e morreu em nosso lugar. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado, justificado. Uma vez justificados por Cristo, nós somos livres da influência do pecado. Agora vivemos pelo Espírito e o Espírito de vida controla nossas ações. Ele quem nos influencia, é Ele quem nos direciona, nos orienta e também nos guia. Nós também somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Não estamos mais sob o domínio da carne, mas estamos sob a influência e a ação do Espírito Santo de Deus. Também somos livres da condenação do pecado. Não há mais condenação para nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de modo que agora nós somos lavados, somos regenerados. Também somos livres da acusação do diabo. O inimigo não pode mais nos acusar, nem nos denunciar, pois não há mais dívida. Nós estamos livres da acusação do mal, livres da sentença do mal. Somos livres também da condenação eterna. Uma vez justificados por Jesus, nós somos livres da tribulação do inferno. Nós somos livres da morte eterna para vivermos a vida eterna que Jesus conquistou para nós. Em segundo lugar, podemos ter uma vida invencível, pois somos libertos da derrota. Nenhuma obrigação. A palavra de Deus nos diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, dos versos 9 a 14. Portanto, não somos devedores à carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente agora pode viver em vitória. Neste ponto, o apóstolo Paulo descreveu a vida em 3 níveis. Aqueles que não têm o Espírito. Em Romanos capítulo 8, dos versos 5 a 8, nós lemos o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8, de versos 5 a 8. Então essas pessoas, elas vivem na carne. A pessoa não salva, não tem o Espírito de Deus. A sua mente é centrada nas coisas que agradam a carne e eles são controlados pelo pecado. Eles estão mortos espiritualmente. A pessoa não salva, ela está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Ela pode ser moral, ela pode ser, inclusive, uma boa religiosa, mas não há vida espiritual. Esse princípio dentro do homem, sem o Espírito, ele produz certo padrão e modo de pensar que é oposto, que é contrário à palavra de Deus. E eles também estão em guerra com Deus. A velha natureza, ela se rebela contra a vontade de Deus e não se submete à lei de Deus. A inclinação da carne, ela é hostil e é contrária a Deus. A pessoa sem o Espírito Santo também não pode agradar a Deus. Eles não podem agradar a Deus. Uma pessoa não salva, ela só pensa em agradar a si mesma.
ela não anseia pela glória de Deus, nem tem prazer em obedecer à lei de Deus, tais pessoas, elas não podem agradar a Deus com as suas vidas. Em segundo lugar, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso em Romanos, capítulo 8, dos versos 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. A principal evidência da conversão é a presença do Espírito Santo habitando o crente. O seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo e suas ações são reflexo desta presença divina. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia que é de Cristo. Você tem a garantia que o final da sua vida não é de derrota, mas é um final glorioso, um glorioso triunfo. E depois, em terceiro lugar, nós vemos aqueles que o Espírito os tem. Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Não é suficiente para nós termos o Espírito Santo. É preciso também que o Espírito Santo nos tenha. Então, além de dizer que o crente vive no Espírito, Paulo agora diz que o Espírito habita no crente. Um corpo mortal é um corpo sujeito à morte, mas um corpo vivificado pelo Espírito se torna imortal. Paulo identifica aqui 3 características do Espírito. Em primeiro lugar, ele é o Espírito da vida. É o Espírito que gera vida e nos conduz à vida plena e abundante. É o Espírito que nos dá poder para mortificarmos as obras da carne. É Ele quem gera vida no nosso coração. Ele é o Espírito de adoção. Nós não somos escravos sem liberdade e sem direitos. Nós somos filhos de Deus por adoção e por geração. Somos filhos e também herdeiros, ou seja, tudo que o Pai tem é nosso, nos pertence. Nós somos ricos. Ele é o Espírito da direção. Nós não andamos errantes, confusos, perdidos, sem direção. Muito pelo contrário. O Espírito nos guia, Ele nos lidera. Só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele é o Espírito da convicção, pois Ele também testifica que somos filhos de Deus. Ou seja, Ele é o selo, a garantia que revela a nossa filiação em Deus. Paulo ele toma a figura da adoção para ilustrar a nova relação do crente com Deus. A pessoa adotada ela ganha os direitos de um filho legítimo em sua nova família. Torna-se herdeiro das posses do seu novo pai. Do mesmo modo, quando a gente aceita Cristo, nós passamos a ter todos os privilégios e também as responsabilidades de um filho na família de Deus. Um desses privilégios notáveis é receber a direção do Espírito Santo. Possivelmente não sintamos sempre que pertencemos a Deus, mas o Espírito Santo é a nossa testemunha. A sua presença em nós, ela nos recorda quem somos e nos anima
com o seu amor divino. O espírito de escravidão engana, aprisiona, torna cativo, escraviza, violenta, gera medo. O espírito da adoção, ele gera paz, alegria, conforto, segurança, capacidade de orar e buscar a Deus como nosso Pai. Que possamos viver nessa dimensão da liberdade em Cristo, libertos da derrota. Não temos mais nenhuma obrigação da carne, não temos mais dívida, nós somos livres. Jesus pagou a nossa dívida para que pudéssemos viver em liberdade. E que possamos viver também cheios do Espírito, para uma vida cheia de paz, frutificando em tudo, transbordando em boas obras, desfrutando da graça, sendo agentes de transformação de vidas. Nós vimos até aqui que podemos ter uma vida invencível, pois nós somos libertos do julgamento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também somos libertos da derrota. Nenhuma obrigação. Não somos mais devedores da carne, nem do pecado, nem da morte, nem do inferno. Que Deus abençoe a sua vida.